Então, eu não estou dizendo aqui, irmão, que nós não temos que ajudar, que nós não... Não, é papel nosso ajudar. Deus conta comigo e com você para que nós ajudamos uns aos outros. Mas existe um discernimento sobre isso. Passa eles, por favor. O perfil do endividamento das famílias brasileiras. Olha, essa pesquisa está desatualizada, viu, irmão? Hoje isso aqui já está em 80%, tá? 61% das famílias têm dívidas, falta de planejamento. Famílias, isso aqui já ultrapassou. Isso aqui são dados de 2015. Isso aqui já ultrapassou. Isso aqui, então, 78% de dívidas com cartão de crédito. Isso já está perto dos 90%. As famílias brasileiras estão endividadas no cartão de crédito. E a gente sabe que a taxa do cartão acaba com a gente. 81,1% das dívidas com financiamento. Isso aqui caiu. Dívidas com financiamento de imóvel. O que isso significa, pastor? Comprar uma casa para a pessoa não é tão importante que ela comprar o celular para o filho. Ela se arrebenta para manter uma ideia de vida para as pessoas, mas ela não se preocupa em ter a sua casinha. Então ela se endivida com carro, ela se endivida com não sei o quê, ela se endivida com não sei o quê, ela se endivida com um jantar, ela se endivida com aquelas postagens no Instagram, com as viagens sem muito pé, sem cabeça, mas ela não tem, por exemplo, um problema, talvez, com financiamento imobiliário. Por quê? Porque ela se endividou tanto, então ela nunca foi capaz de comprar um imóvel. Então por isso que isso é pequeno. Então os irmãos, não sei se os irmãos estão compreendendo, tem uma disparidade nisso, tem alguma coisa que não está batendo. O que você está querendo dizer, pastor? Entre em safe mode. Será que aquilo que nós estamos consumindo, aquilo que nós estamos comprando, será que isso realmente é importante? Faz sentido para nós? Hoje, irmão, tudo que eu faço, ou tudo que eu vou fazer do ponto de vista financeiro, a primeira pergunta que eu faço, o quanto isso vai agregar no Evangelho? Quanto que isso vai agregar valor naquilo que eu acredito? É por isso que quando nós temos aqui investimentos para investir na obra, na vida de alguém, de um missionário, de um pastor, a gente investe mesmo, planta mesmo, porque a gente sabe o quanto nós vamos colher no reino do Espírito. Mas quando são coisas supérfluas, coisas que, realmente eu preciso. Próximo a eles, por favor. Deixa eu compartilhar com você aqui 7 princípios para uma vida séria com Deus e está baseado nesse texto que nós lemos. Primeiro princípio que você precisa entender: uma vida séria com Deus não nos isenta de adversidades e fatalidades. Olha o que diz a mulher: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. O que isso significa? O fato de você temer a Deus não te isenta de imprevistos. Os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, boa parte, temem a Deus, servem a Deus, mas estão vivendo um imprevisto. Aconteceu. Está certo que é por negligência de alguém, mas até quem não tem nada a ver com a negligência do outro está sofrendo. Então, o fato de você ser crente não significa que um dia você não vai precisar ir ao médico. Não significa que um dia você vai precisar de ajuda. Não significa que um dia você vai morrer, vai precisar pagar a conta fúnebre, né? Ô irmão, está caro, hein? Você está entendendo? Uma vida séria com Deus não nos isenta de adversidades. Ela diz: olha, o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. O fato dele temer ao Senhor não significava que ele não ia morrer. Então as adversidades vêm para todo mundo. Vira para o seu vizinho, ela vem para você também, cuidado. Passa o próximo, Iris. Jamais confunda a confiança em Deus com um estilo de vida
inconsequente. Olha o que diz. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos escravos. O que eu entendo aqui? Embora este homem que faleceu servia ao Senhor, em algum momento da sua vida, ele viveu de forma inconsequente. Porque se ele não tivesse vivido de forma inconsequente, alguém ia vir cobrar a dívida, irmão? Ele morreu e deixou dívidas. Então, o fato de você ser crente, estar ganhando dinheiro, estar vivendo a prosperidade de Deus na sua vida, e se você não está, você vai viver em nome de Jesus, não pode fazer de você uma pessoa inconsequente. O cristão inteligente, ele aprendeu que o melhor investimento dele é nos pés do Senhor. Quando você vai para os pés do Senhor, investe a sua vida ali, Deus vai te dar a estratégia onde você vai colocar o seu dinheiro para render, vai te mostrar qual é o fundo melhorzinho lá na sua aplicação para fazer, vai te mostrar que não precisa de iPhone 15, fique em paz. O 10, ele trava às vezes, mas vai. Amém, irmão? Próximo. Tão mais importante que quanto temos é a boa gestão, temos tão ou mais importante do que quanto temos é a boa gestão dos recursos que temos. Versículo de número 2 diz: e Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Olha que lição poderosa a gente aprende aqui. Isso é maravilhoso. É uma lição maravilhosa. Quando essa mulher chega diante do profeta e começa a rasgar o coração, se é nos dias de hoje, talvez o Eliseu ia falar assim: não, me dá o Pix. Me dá o Pix aí que eu vou resolver seu problema. Mas não foi isso que Eliseu fez. Eliseu pegou e fez uma pergunta para ela. Qual foi a pergunta? Como é que eu posso te ajudar? Ô irmão, que pergunta idiota é essa, ou não é? A mulher vem e fala: ó, meu marido morreu, ele era servo do Senhor, andava com vocês. Veio alguém e quer levar meus 2 filhos como escravos, e eu não tenho como pagar essa dívida. A resposta já estava aí dela. Mas olha a pergunta do profeta: como é que eu posso te ajudar? Todas as vezes que a gente se depara com um problema, ou com alguém com um problema, e vem pedir a nossa ajuda, a gente precisa ter esse discernimento. Porque às vezes, quando você dá dinheiro para alguém, ao invés de você ajudar, você atrapalhou um processo de Deus na vida deste. Você sabia disso? Eu cansei de fazer isso, irmão, só me dei mal. Ainda essa semana, eu num velório, e me deparei com uma pessoa que me extorquiu. Crente. Oh, terrível, hein? E pegou um dinheiro comigo, emprestado. E fez igual a IBGE, passou no perialto e nunca mais voltou. E aí, nesse ambiente, e aí quando ela me viu, mas mais constrangido do que ela, fiquei eu. Não porque ela me deve dinheiro, porque para mim isso já está resolvido. Mas porque ela se constrangiu. Está vendo como isso é ruim? Então, a partir de hoje, se você pedir dinheiro emprestado para mim, eu vou te dar, tá? Não vou te emprestar. Claro, se eu tiver. Amém? Então, não se acanhe. Se eu tiver, é seu. Como tudo que é meu é de Deus, Eliseu pergunta para ela: como eu posso te ajudá-la? Aí Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? Porque às vezes a solução do nosso problema está dentro de casa. Na maioria das vezes. Mas a gente às vezes se sente tão oprimido, tão aflito. Por exemplo, administração financeira, a solução do nosso problema está aqui, irmão. Acredite. Como assim, pastor? Matricula no curso. Vem aprender. Vem na terça-feira. A solução está aqui. Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te dar uma orientação. Deus vai te dar uma direção. Mas o que acontece com a maioria? A maioria não vem. A maioria fica procurando subterfúgios. A maioria vai procurando os caminhos. E vai no banco, pega dinheiro, vai com o vizinho, vai arrebentando todo mundo e se arrebentando. E depois é a igreja. Não, irmão. A solução está dentro de casa.
Próximo. Nós temos alguns exemplos. Pode passar o próximo. De pessoas que a solução estava nelas mesmas. A solução para resolver grandes problemas. Nós conhecemos a história de Ruth. Perdeu o seu esposo. Mas decidiu fazer uma aliança com a sua sogra. A sogra, cheia de Deus, dava instruções poderosas. E Ruth seguia as instruções. E a Bíblia diz que Ruth, para sobreviver, foi colher espigas em um lugar onde ela era indesejada. Mas naquele lugar onde ela era indesejada, mas alguém deu uma orientação para ela ir, o que aconteceu? A Ruth se tornou uma das mulheres mais prósperas daquela região naquele tempo. Colhendo espigas. Você está aí? Ô irmão, acredite. A solução dos nossos problemas está aqui, na presença de Deus, nos pés de Jesus, aprendendo uns com os outros, permitindo ser, né? Próximo. Quem não se lembra do Gideão? Gideão foi malhar trigo. Que isso, pastor? O que você está falando? Deixa eu falar para você. Esse homem viveu dias difíceis na vida dele. O inesperado chegou. A única coisa que Gideão tinha era um lagar. Só que ele precisava de trigo. Trigo era a moeda no momento. O que a gente faz no lagar? Lagar é um ambiente para você pisar uvas. Para você fazer suco de uva. Só que Gideão tinha o quê? Trigo. Como é que vai usar trigo? Mas é o que ele tinha. E a Bíblia diz que ele malhou o trigo e Deus o fez o homem mais próspero da região. Ô irmão. É por isso que eu sempre falo, a nossa igreja é a igreja mais rica desse bairro, e é mesmo. Aleluia. E Deus sempre nos faz fazer coisas assim, que foge da caixa. Porque é um milagre de Deus. Só que o milagre de Deus, ele não vem assim como os mágicos fazem. Os milagres de Deus é para aqueles que se direcionam ou vão até o milagre, ou caminham em direção ao milagre. Eu perguntei, quantos precisam de milagre? Todo mundo levantou a mão, mas deixa eu dizer, só vai viver aquele que vai em direção ao milagre. Não adianta ficar aqui, sentado, procurando a maneira mais fácil de resolver os problemas. E a maneira mais fácil, na maioria das vezes, é ligar para o parente que tem um pouquinho de dinheiro, que é taxista, professor. Falar, ei, cunhado. Cunhado, você é homem de Deus, hein, cunhado? Né? Me ajuda. Não. Eu preciso ir em direção ao meu milagre. E foi o que esses homens fez. O próximo é o Davi. Davi... Não me afunda, Davi. Nós conhecemos a história de Davi. Antes de se tornar o grande rei de Israel, era apenas um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. Mas para derrubar um gigante de quase 3 metros de altura, um homem que foi preparado para a guerra, Davi precisou apenas de uma pedra lisa. E quem deu esse discernimento para esse menino? Imagine na hora que ele fala, o que eu tenho é uma pedra, aí ele olha para o gigante e fala, Deus, mas com pedra não dá não. Talvez você olhe para você, a exemplo da viúva. Nós lemos o texto. A Bíblia diz, ela chega para o profeta fala, o que você tem em casa, mulher? Ah, tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Imagine, se ela fala nem para o profeta, não tenho nada. Deixa o azeite lá do lado, nem fala que tem esse pouquinho de azeite. Aquele pouquinho de azeite foi o caminho, foi o início de uma vida vitoriosa. Passa para o próximo, Iris, por favor. Quem não se lembra do menino que se encontra com Jesus, que é apresentado diante de Jesus? Jesus está lá, sermão da montanha, e de repente todo mundo com fome, a barriga roncando, igual a minha já começou aqui, vou terminar. E aí, os discípulos chegam em Jesus e, ei, a turma está com fome, vamos mandar embora logo, porque está ficando de noite, vamos mandar embora. Olha a solução dos discípulos. Manda. Chega alguém na sua casa lá, irmã Vera. Eu posso... Ô, irmã Vera, eu estou com um problema aí, irmã Vera. É o que acontece às vezes, né?
Ô, irmã Vera, estou com um problema aí. Uma situação inesperada aconteceu. Aí a irmã Vera fala, não, vamos orar. Deus abençoa o Jair. Ajuda ele na situação. Né? Deus derrama as bênçãos sobre ele. Pode ir, filho. Pode ir que Deus é contigo. A maioria faz assim, hein? Não é o caso da irmã Vera, que se eu for lá, eu tenho certeza que tem café no bule. Mas o que Jesus fez? Jesus não tem nada aí. Aí alguém chega e fala, ó, tem um menino aqui, chamo ele, Cris. E o que ele tem? 5 pães e 2 peixes. Aí alguém fala, o que é isso para tanta gente? Ô irmão, olha para você, o que você tem lá na sua casa? Olha. Não, olha para você, o que você tem na sua vida que você pode apresentar diante de Deus e falar, está aqui ó, o início do meu milagre. Quando a gente vem falar para você vir ofertar ao Senhor, a nossa expectativa em Deus é que você está colocando aqui o início do seu milagre. Ou seja, para o milagre acontecer precisa de uma disposição minha e sua. Está claro? Amém? Se aquela mulher não tivesse ido até Eliseu, a história não estaria hoje para nós contarmos. Então, a Bíblia diz que o que Jesus faz com aqueles 5 pães e aqueles peixes? Uma multiplicação sobrenatural. Amém, irmão? Então, quando eu falo do terreno, eu olho lá para o nosso terreno, lá em Franco da Rocha, e nós estávamos lá orando, e eu falando, Deus, onde a gente vai colocar pedra fundamental? E a Lu orava de um lado, a irmã Lélia orava de outro, a irmã Maria se arremendou no meio do mato, é mineiro gosta de mato, e aí o João estava lá do outro, o Belchior do outro lado, o Wagner lá do outro lado, e eu falando, meu Deus, e procurando onde que a gente vai colocar essa pedra, onde a gente vai colocar essa pedra, e o terreno é grande, onde a gente vai colocar, e tinha um negocinho assim, e aí o Espírito Santo ajoelha aí, eu ajoelhei, é aqui. Eu fiquei pensando, se eu tivesse ficado sábado na minha casa dormindo, até mais tarde, eu ia achar o lugar do milagre, irmão? Você está discernindo? É igual o cara que fala que precisa trabalhar, mas não sai para procurar o trampo. Eu preciso de trampo, viu, pastor? Se você souber de alguma coisa lá para mim, não sai. Ô, irmão, é igual eu acredito, irmão, que eu posso achar o bilhete da Mega Sena premiado. Então eu nem jogo, já que eu posso achar. Aí eu ando assim, ó. Deixa eu contar uma experiência para vocês que me aconteceu há um tempo atrás. Ô, irmão, eu estava numa dureza terrível. Não tinha nem dinheiro para pôr gasolina na moto. Andava de moto, Gerson. Aí eu precisava pagar umas contas no Banco Itaú. Aí eu fui no Itaú, da Vila da Imirim. Nunca tinha ido naquela agência. Parei a moto, entrei, fui lá, paguei as contas que tinha que pagar e saio. Quando eu saio na porta do banco, da porta giratória, uma nota de 100, irmão. Eu olhei e falei, é pegadinha. Aí eu... Não tinha ninguém naquela parte intermediária dos caixas, todo mundo lá dentro da agência, da porta giratória para lá, e aquela nota de 100. Eu falei, não é possível. Fui lá, peguei, aí fiquei que nem um bocó. E não via ninguém. Não é possível. Aí, fui no bolso, subi na moto, fiquei uns 5 minutos lá para ver se aparecia alguém. Falei, oh meu Deus. Se eu não tivesse saído para ir ao banco aquele dia, irmão, alguém ia achar no meu lugar, não é? Você está entendendo? Aquele menino precisava estar lá aquele dia com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Assim como você precisa estar aqui todo culto com a sua oferta. Está aí comigo? Amém? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você acha que Deus precisa da minha e da sua oferta, irmão? De verdade? Você acha que Deus não poderia ter feito o milagre na vida dessa mulher de uma outra maneira? Claro que sim. Mas quando a gente começa a examinar a palavra de Deus, a gente percebe que Deus tem uma maneira peculiar para abençoar os seus filhos. E Deus abençoa todo aquele que se dispõe. Se você se dispor, Deus vai te abençoar. Então, se a partir de hoje você decidir aí no seu coração, eu preciso me planejar financeiramente, porque eu quero ser o maior dizimista desta igreja. Essa é a minha oração, irmão.
Todas as vezes que eu devolvo o dízimo aqui ao Senhor, eu falo, Deus, me ajuda a melhorar nisso. Eu quero poder abençoar mais. Deus, eu quero pôr um ar-condicionado nessa igreja. Eu quero, né? Deus, eu quero ser o seu instrumento de bênção para esse bairro. Me ajuda a ser. É preciso disposição. O que tem em casa? A viúva tinha uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse, vai pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peças muitas. Olha a instrução que o homem de Deus dá para aquela mulher. Tá bom, o que você tem é um pouquinho de azeite e vasilhas? Então sai na vizinhança e pede vasilhas. Por que Eliseu mandou pedir vasilhas? Eliseu não podia falar assim, não, vai na vizinhança, pede um pouquinho de azeite. Vamos imaginar que o azeite aqui fosse dinheiro. A mulher está com problema de dinheiro, e aí chega o credor e fala assim, olha, é R$1.000 que o seu esposo ficou devendo. Você precisa me pagar R$1.000. Aí ela chega diante de Eliseu e fala, ó, Eliseu, negócio, não tenho R$1.000, o que eu tenho é R$10. Aí Eliseu falasse para ela assim, sai então diante da sua vizinhança e pede R$10 para cada um. Você tem muito amigo? Quantos amigos você tem aqui? Pede R$10 para cada um. Aí ela fala, não, eu só tenho 10 amigos. Então pede R$100. Para 9, você pede 100. E para o outro você pede só 80 que vai dar certo. Mas não foi essa a instrução que Eliseu deu. Eliseu disse, pede vasilhas. Por que pede vasilhas? As vasilhas não ia onerar quem dasse. Vasilha era algo comum. Vasilha não ia custar para quem dá. Não ia prejudicar quem dasse. Então olha que coisa interessante. Não adianta você ser abençoado pedindo dinheiro para alguém, mas a sua bênção prejudica a vida do outro. Você está aí comigo? Até a instrução de Deus é poderosa. Pede vasilhas. Vasilhas é comum, não custa nada. Todo mundo tem, até joga fora. É isso. E a Bíblia diz que ela foi lá, então pediu vasilhas. Próximo. Olha o que diz o versículo. Depois, entra em sua casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. O que isso significa? Feche a porta com seus filhos. Envolva a sua família no seu problema, na solução do seu problema. Ô irmão, às vezes a gente tem receio de falar para os filhos ou para a família que a gente está com um problema. E deixa eu falar para você, todos nós enfrentamos algum dia de inverno nas nossas vidas. Lembra lá das árvores no Chile? Tem uma estação que não é legal para nós. E aí, às vezes, ao invés de envolvermos a família nisso, a gente vai... Eu conheço um amigo, pastor, mas era inconsequente na sua finança. É um homem de Deus, um cara que prega, tem uma palavra, abençoa muita gente, mas financeiramente é inconsequente. Por conta do padrão, acaba gastando mais do que tem, E aí, ali, financeiramente enrolado, até que um dia ele tem um infarto. E eu fui visitá-lo. E conversando com ele, mas o que aconteceu? Na minha cabeça não era o problema a igreja, né? Porque se o pastor não for curado, a igreja infarta ele. Ainda bem que eu sou curado. As demandas, né? Muita demanda. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui, irmão, tanta demanda que chegou uma hora que eu precisei ir ali no banheiro. Imprime isso, faz isso, a chave disso, não sei o que isso. Oh, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Me ajuda a te ajudar. E aí, conversando com ele falou, não é, pastor, eu me enrolei financeiramente. E eu não queria tirar as crianças da escola particular. O cara está quase morrendo, mas quer manter o padrão. Eu falei, cara, quando a pandemia, a gente ouviu de pandemia, meus filhos estudavam uma escola particular. Eu não pensei duas vezes, eu corri lá na escola ainda que dava e falei, tô tirando. Não, mas não precisa tirar, nós vamos não. Eu falei, não dá.
E estão lá até hoje, escola pública, uma benção. A prefeitura dá o material escolar, dá a merenda e ainda dá dinheiro lá para você andar de ônibus. Irmão, você baixou seu padrão? Problema nenhum, entrei em safe mode. Pastor Arlete, pastor Antônio Carlos até me procurou na época, falou, não, a gente ajuda aí com as crianças. Eu falei, não, fica tranquilo, tá tudo, eu sei que vocês me ajudam, mas não, eu estudei no Perialto e estou vivo. Mas a gente quer, e aí às vezes, o que ele fez? Ele não envolveu a família dele, ele tinha medo de frustrar a esposa. Ô irmão, eu não tenho medo de frustrar minha esposa não. Papai, filha, se vira nos 30, porque o negócio está osso. Às vezes a gente quer dar algumas ofertas, a gente faz muito disso, alguns atos proféticos, a gente abençoa, Deus fala com a gente vai lá e investe mesmo, dá uma oferta para alguém. Se você nunca recebeu uma oferta de nós, é que Deus nunca falou comigo a seu respeito. Ora mais. E aí eu falo, filha, esse mês, acerta aí, porque nós vamos fazer isso aqui. Precisa envolver a família nos problemas, tem que sentar, irmão. Entra, fecha a porta, fala para os filhos, para as filhas. Fala, gente, vamos baixar o padrão aqui para nós aumentar o nosso dízimo? Que, mãe? Que, pai? Vamos organizar. Estamos num ano de crescimento. Um ano de crescimento. É plano de Deus que eu e você cresça, que eu e você viva a multiplicação, que eu e você viva um milagre. Próximo, por favor. Envolva a sua família na solução do problema. Olha o que diz o versículo de número 4. Depois entra em sua casa com seus filhos, fecha a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. Precisamos tomar consciência do problema. Quando não há consciência do problema, também não existe a percepção do milagre. Obrigado, Iris. Amém? Por que a gente precisa chamar a família, sentar e conscientizar de que existe um problema? Porque quando o milagre chegar, se eles não souberem do problema, como é que eles vão falar que Deus é um Deus de milagre? Então a gente precisa conscientizar. Se a gente não tiver uma consciência do problema, nós não vamos poder identificar a percepção do milagre. Precisamos entender a ação de Deus. Quanto maior for a consciência do problema, maior a percepção da ação de Deus. Quanto mais saber do problema que eu estou enfrentando, seja ele financeiro, seja ele qual for, se eu tiver a consciência do que é isso, desse problema, quando Deus vir com um milagre, meu irmão, aí sim eu vou colocar o adesivo no meu carro. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Já viu esse adesivo aí? Aí você vai perguntar para o cara a respeito disso, ele nem sabe. Não tem a percepção do problema. Não tem a consciência do problema. Como é que você vai perceber o milagre? Próximo. Faça com excelência tudo o que tiver ao seu alcance. Olha o que diz. Quando todas as vasilhas estiverem cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou. Eu fico imaginando, irmão, talvez a frustração daquela mulher, né? Se ela saiu procurar vasilhas assim, dá que tiver aí, já foi aqui, foi nessa família aqui, tá bom, já juntamos aqui umas 20 vasilhas, tá bom. Olha, enquanto tinha vasilha, tinha azeite. O azeite só parou de correr quando acabaram-se as... O que significa para mim e para você do ponto de vista espiritual? Quando nós fazemos com excelência tudo aquilo que Deus nos propôs a fazer, nós estamos apontando para o mundo espiritual em que nós temos recipiente para receber a sua vontade, o seu mover, as tuas bênçãos. A partir do momento que nós somos displicentes e desleixados, nós só vamos receber até ali. Você está aí comigo? Você quer ver um exemplo simples, muito simples, que parece que não tem nada a ver, irmão? Mas isso, espiritualmente falando, tem um... Quando você acorda
E você sai para o seu trabalho e deixa a sua cama desarrumada, a sua casa desorganizada. Aí você sai com aquela consciência, não, mas ninguém vai vir aqui, depois eu mesmo que vou voltar, eu mesmo que vou dormir, deixa aí do jeito que está. A sua percepção é de que, mas espiritualmente isso tem um sentido tão poderoso, se você soubesse, irmão. Então quando você levanta e organiza, e deixa tudo organizado, qual é a sensação depois do dia de trabalho, de luta que você enfrentou, e você volta e chega e está tudo bonitinho? Qual é a sensação? Mas você chegou e voltou, está tudo do mesmo jeito que você deixou como antes, bagunçado, cama desarrumada, calcinha em cima da cama, a privada cheia de bosta. Como é que é? Acredite, tem gente que vive assim. E para ele está tudo bem. Espiritualmente, irmão, isso... Deus quer te abençoar. Seja excelente. Você ganhou R$10. Invista R$1. Em você mesmo. Não precisa dar o dízimo, não. Guarda um. Guarda lá, debaixo do travesseiro. Enfia dentro da caixinha. Não, da caixinha não, vai que dá enchente também, molha, né? Sei lá, hoje está fácil, as contas digitais, né? Você faz um porquinho na conta digital, vai lá e pum, manda R$1 para lá. Manda e esquece, deixa lá guardado. Seja excelente nisso. Seja excelente na sua vida com a sua família, no cuidado da sua casa, lava a louça, limpa a casa. Deus me deu. Ontem, nós chegamos, eu tinha um monte de compromisso ontem, e lá em casa eu tenho um pé de acerola muito lindo que a minha mãe plantou. Coisa mais linda, e eu precisava podar, eu não tenho tempo, eu só vou na minha casa para dormir, minha casa parece rodoviária, irmão, passo só lá para dormir. Aí eu falei, não, hoje eu tenho que dar um jeito, e subi no galho e cortei, quando eu percebi, cortei a árvore inteira, mano. E tinha tanta, ficou uma altura assim, ó, de mato. Aí eu falei, e agora deu, onde que eu vou pôr isso? Minha esposa vai chegar do trampo, vai ver isso, eu estou enrolado. E aí eu abri o carro, aí eu entrei na internet e vi lá Ecoponto, eu falei, aqui, enfiei os negócios, joguei e varri, e aí já saí e fui comprar as coisas para o jantar de casais. Ô irmão, quem vai participar do jantar de casais? Tá sustância, hein? Rapaz, o chefe Fábio já preparou a carbonata. É assim que fala? Caponata? É isso aí. Se for gostoso, como é difícil de falar, estamos no lucro, hein? É bom? Aí quando minha esposa chegou e viu aquela árvore cortadinha, plantadinha, peladinha, bonitinha, deu um sorrisinho assim. Tipo aquele sorriso. Hoje tem. Mas não teve. Próximo. Faça a gestão da sua família, da sua vida financeira, prezando sempre pela sua liberdade. Eu quero encerrar. Olha o que diz. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A gente precisa cuidar das nossas finanças, irmãos, prezando sempre por a nossa liberdade. Amém? O que isso significa, pastor? A gente sempre precisa ter um pouquinho guardado. Que seja o mínimo do mínimo, mas sempre pensando na minha liberdade. Eu não sei se você já viveu isso, que aparece um bom negócio exatamente quando você não tem dinheiro. Já aconteceu isso com você? Puxa, se eu tivesse... É sempre assim. As coisas... Aquela... Né? Você se planejou para comprar uma geladeira bacana, uma televisão bacana, e você vai guardando o dinheirinho, e aí você gastou com outra coisa que surgiu no meio do caminho, aí no dia seguinte, quando você começou a ver a televisão, ela custava 3 e 4, e aí quando você gastou o dinheiro, você vai lá, tem uma promoção, a televisão 1.500. Ô irmão, dá uma frustração, não dá não? Olha, se eu tivesse... Você precisa fazer a gestão financeira. Porque se você tivesse, você ia comprar num bom preço, porque você guardou um pouquinho.
Então, sempre prezando pela sua liberdade. Volta lá só um pouquinho, Iris. 2, 1, volta aí. Depois que tudo aconteceu, ela voltou, contou ao homem de Deus, que lhe disse: venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver do resto, do que sobrar. Observe, quando o problema foi resolvido, qual foi a instrução do homem de Deus? Pague o que você deve. Irmão, há um texto para você guardar no seu coração. A ninguém devamos, a não ser... O irmão, crente tem que dever o amor. Então, se a gente deve alguma coisa para alguém, a gente tem que pagar. Custe o que nos custar. A gente precisa honrar com a nossa... Isso alegra o coração de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês, é minha e eu vou encerrar. Você pode ficar de pé. Teve um ano da minha vida que eu passei por um processo muito difícil financeiramente. Muito difícil. E aí você sai pegando dinheiro em tudo quanto é lugar, né? Como eu não tinha cara de pau de chegar nos irmãos da igreja e pedir dinheiro, eu ia lá usar dos meus créditos que eu tinha. Eu tinha conta no Itaú, tinha conta na Caixa. E aí o banco, te dou 10, te dou 15, te dou 20. Olha a semente maligna, a seta maligna que veio na minha mente. Pega aí. Você já está enrolado mesmo? Que enrola. Deve o banco. Irmão, um conselho. Se você tiver que dever, não deva a ninguém. Mas se você tiver que dever, deva ao banco. Porque se você dever um crente, você está enrolado. Porque se o crente decidir orar de verdade por você, você está enrolado. Deus ouve. É que o crente não ora, que ele sabe que Deus ouve, então ele acredita ainda que Deus vai fazer uma obra. Aí eu fui nessa percepção e olha a mensagem maligna do inferno que veio em mim. Pega o banco, que se dane, que suje o seu nome mesmo. E fiz isso. Irmão, eu fiquei pelo menos uns 3 anos sem dormir direito. 3 anos. Consciência espiritual me machucando. A seta maligna. Às vezes eu vinha devolver o dízimo. E algo vinha no meu coração. Cara, você deve o banco. Aí vinha outra mensaginha na minha... mas o banco é rico. Mas o banco paga o salário do João, que é meu irmão. Você está me entendendo? Eu só voltei a dormir o sono do justo depois que eu tomei uma atitude. E no meio do caminho eu tive várias oportunidades de ir lá e quitar, de resolver. Mas eu pegava o dinheiro, o que eu fazia? Vamos para Campos do Jordão, bem. Vamos dar uma oferta na vida de alguém. Mas eu estava lá arrebentado. Até que eu comecei a tomar conselho com quem pode me dar conselho. E aqui na igreja a gente tem um tanto de gente especialista nisso. Nós temos o Antônio Carlos, nós temos a Dayana, que é da área de finanças. Nós temos a Iris, nós temos o Lázaro. Nós temos tantos irmãos aqui que podem nos instruir com isso. Faça como essa mulher. Ela buscou conselho. E ela não só ouviu o conselho, ela aplicou o conselho. Você está aí comigo? A história encerra dizendo que ela pagou as dívidas e ela passou a viver do resto. O milagre chegou na vida dela. Tema indigesto, é ou não, irmão? O tema indigesto, falar sobre isso. É muito indigesto. Mas eu queria que você, de forma audaciosa, assim como eu, permitisse ele passar pela sua garganta.
porque esse ano você vai crescer muito em nome de Jesus. Amém.